Olá, começa agora o Entre Letras para você que gosta de mergulhar no mundo da literatura. Nesta temporada, vamos receber escritores e pesquisadores consagrados para um bate-papo sobre a criação literária, a experiência da leitura e, claro, o prazer de traduzir ideias em palavras. E a gente recebe hoje a escritora e poeta paraense Luciana Brandão Carreira. Ela é professora doutora da Universidade Estadual do Pará, médica, psiquiatra, psicanalista, fez doutorado sanduíche na Universidade de Paris 13, na França, e realizou pós-doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. E autora de vários livros de poesia e detentora de prêmios literários. Eu não sei por que escrevo. A gente escreve como quem ama. Ninguém sabe por que ama. A gente não sabe por que escreve. Escrever é um ato solitário, solitário de um modo diferente, de solidão. Escrevo com amor e atenção e ternura, dor e pesquisa, e queria de volta, como mínimo, uma atenção e interesse. É com esta bela e instigante declaração de Clarice Lispector que recebo você de casa e a nossa convidada especial de hoje. Bem-vinda ao Entre Letras, Luciana. Muito obrigada. Eu me sinto, muito prestigiada pelo convite e pela atenção e pelo interesse também. A gente também se sente muito prestigiado com sua presença aqui. Luciana, a gente começa normalmente esse bate-papo aqui, tentando trazer um pouco do lado do leitor, do escritor. Você tem um livro, assim, que foi um divisor de águas na sua vida? Como é que foi primeiro, como é que foi o encontro com a literatura? Como é que se deu? Qual a sua história com a literatura? Como foi esse primeiro encontro? Antes de falar dessa obra. Bom, acho que antes de falar da obra, já que você está perguntando sobre o primeiro encontro com as letras, né, eu não posso deixar de mencionar que a minha mãe é escritora, Hum, e ela é médica também, já aposentada, mas desde muito cedo eu lembro de minha mãe lendo, era uma grande leitora, jornal, livros e da máquina da datilográfica com os livros que ela também passou, então, a um determinado momento da vida a publicar, já numa idade mais madura. as poesia, prosa. Poesia. É Ah. uma poeta, mas é uma cronista muito talentosa, embora ela não se reconheça como tal. Mas é uma vertente poética muito aguçada, e ela, sem dúvida, é a minha principal influência. Que herança bacana essa, Lúcia. De muitas maneiras, acho que pela pessoa que ela é, a mulher que ela inspira, o compromisso com a humanidade que ela nos ensinou, a mim e as minhas irmãs, enquanto mulheres, também a zelarmos esse papel que a mulher pode vir, né, a ocupar numa sociedade que, de alguma forma, nem sempre dá atenção e interesse, né, às mulheres. E os livros, quando você traz a mensagem ou a chamada para abertura do programa, com uma citação de Clarice Lispector, né, eu não posso deixar de reconhecer aí, claro, como uma dessas águas, o Água Viva. E aí essa escritora que também, talvez, porque tenha sido contemporânea, eh um pouco mais velha que a minha mãe, mas contemporânea de minha avó, contemporânea de outras referências, outras matriarcas da família, E que teve uma passagem pelo Pará também, né. que teve uma passagem pelo Pará em 43, né, logo quando casou, antes de ir para a Europa com o marido, e que fez muitos amigos num curto espaço de tempo em Belém, porque enquanto intelectual ela manteve contato com alguns pensadores da época, né. Benedito Monteiro, enfim, a gente tem também registros fotográficos dela em um grande hotel, enfim, frequentadora do Cinema Olímpia, então tem uma história aí nostálgica com a cidade da Belle Époque. Então a Clarice e sua mãe foram suas influências literárias. Eu diria, de uma certa maneira, né, a mãe talvez por conta dessa
dessa transmissão amorosa que desde a alfabetização, desde os primeiros contatos com o mundo da leitura, né, minha avó paterna, vovó Nazaré, ela era a professora da escola onde eu estudei, eu e minhas irmãs, uma escola de aplicação pública da universidade, e ela era professora da biblioteca, ela era a guardiã dos livros. Então, há também esse, não só minha mãe, eu acho que essas mulheres da família, assim, de alguma maneira, sempre zelaram pelos livros e era, durante uma fase em que enquanto eu me alfabetizava, nós, aguardávamos o horário de pegar carona com meu avô para voltarmos para casa, porque os outros primos estavam, né, tendo aula, e eu ficava na biblioteca com a minha avó ajudando a guardar os livros até a hora de voltar para casa. Então, tem esses registros, né. A minha outra avó, por lado de mãe, em que eu também, quando ia para casa dela, ela tinha uma coleção de romances, uma literatura, adocicada, açucarada, mas que eu adorava, porque tinha suspenses e já numa fase mais de adolescente, tinha também esse momento de estar com ela nesse, né, nesse Então tem sempre a nesse leitura. silêncio que era mais intimista. Então a leitura e os livros sempre uma referência muito, eh, afetiva também, né. Você falou de Água Viva, da Clarice Lispector, o que que te capturou nesse livro? Eu não tenho uma explicação muito racional para te dar. Eu acho que a primeira leitura que eu fiz dele foi na adolescência, um livro que parecia um livro meio sem pé nem cabeça, né, a experiência da cosmogonia enquanto tal, mas aí já numa outra fase ou num outro momento da minha história, já quando eu pensava em sair de Belém para estudar, para me dedicar ao doutorado ou para tomar novos ares do ponto de vista daquilo que eu desejava também, do ponto de vista da minha constituição enquanto pensadora, né. Eu reencontrei esse texto e aí ele me abriu um desejo, ele aguçou esse desejo e me abriu um horizonte. Então por que não, a partir desse despertar, com essa releitura, buscar na obra de Clarice um caminho para estudar a psicanálise. Então acho que ela é um divisor de águas também no meu percurso enquanto psicanalista e no meu percurso enquanto uma estudante de literatura, né, eu fui estudar literatura, fui estudar teoria literária, fui ler Clarice com maior profundidade, fui ler os críticos de Clarice, e aí, ao ler a crítica literária, eu pude também encontrar um outro mundo, que é um mundo de pessoas que vivem, trabalham, que têm numa profissão a responsabilidade de falar sobre o mundo a partir, né, de ideias. Então, essa divisão de águas eu acho que a gente pode situar com a Clarice também, na minha vida foi ela. Você, como psicanalista, né, e como escritora contemporânea, não está alheia, evidentemente, à influência da psicanálise no mundo, na cultura. Do que a psicanálise, do que a escritora e a poeta se serve aí da psicanálise? Eu creio que há uma posição discursiva que é de buscar uma voz que não é aquela voz que totaliza um saber, né, que seria quase uma voz que vem, dissonante de uma voz mais hegemônica, pasteurizada, em que as pessoas, eh e a voz no sentido metafórico, né, no sentido daquilo que nem sempre é dito, ou quando dito nem sempre é, de fato, aquilo que está querendo ser comunicado e que, o discurso da psicanálise e a literatura, dentro dessa perspectiva, nos abrem a uma escuta do singular, né. Interessante A isso. uma escuta daquilo que vem para destoar, que vem para desconcertar, que vem para desconstruir,
para apontar para o que não é totalizante. Então, nisso eu vejo uma aproximação Muito bacana. com o lugar do analista. Muito bacana essa aproximação mesmo. Luciana, o escritor Nelson Rodrigues dizia que não seria nada sem suas pequenas obsessões. Quais são as suas? Eu estou curioso para saber, mas não responde agora. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. De volta com a escritora Luciana Brandão Carreira do Entre Letras. Mas então, Luciana, retomando a questão do Nelson Rodrigues, né, quais seriam suas pequenas obsessões? Você tem? Bom, eu vou responder a partir da relação com a escrita, né. Eu acho que é mais adequado. Eu acho que um tema recorrente e um método de trabalho, né, assim, tem um método de trabalho obsessivo quando eu estou num processo de criação, que é um método que faz com que eu só consiga avançar na próxima página ou na próxima ideia, se eu reler tudo que até então, se eu estou pensando num conjunto de um encadeamento, né, de seja mesmo na poesia, é muito comum, eu precisar retomar aquilo que eu escrevi há 2 dias ou há um dia, por isso que é muito difícil eu conceber um projeto de escrita, que seja, muito amplo. Então, em geral, eu sou uma pessoa que preciso, por exemplo, me recolher ou me distanciar do cotidiano que me distrai muito do processo da escrita, para que naquele momento em que eu, consigo organizar o tempo 100% dedicado à escrita, eu possa ter esse rito, né, de reler. E o tema da origem é um tema recorrente, seja na questão da cosmogonia pensando na relação com o mundo, com a natureza, com o cosmo, pensando no caos também da linguagem, na origem da linguagem, eh, seja pensando nessa própria condição que aponta para o fim também. Então, fim e começo, nascimento e morte são temas que eu percorro de uma maneira, eu não diria obsessiva, mas com bastante insistência, né. Tentando entender mais sobre isso, né? Tentando, acho que tem aí uma Ah, busca, né, de dar algum contorno a questões que são realmente sem resposta, poderíamos dizer assim. Luciana, Entre é o seu primeiro livro de poemas. Você pode nos dizer como é que você chegou até esse título, que é um título muito curioso, e também assim, porque o nome de uma obra é a sua grande metáfora, né. Eu acho que o nome, quando a gente dá o nome para um livro, ela é a metáfora daquele livro, do que está lá, que se vai encontrar no livro. E o como é que você chegou, então, a esse título tão interessante, assim, para um livro? O Entre foi a primeira publicação, ele foi concebido mais ou menos entre 2008 a 2012, foi publicado em 2012. É um livro de poemas que foi escrito junto com os tempos da escrita na obra de Clarice Lispector, que tem o "entre" no subtítulo, né, "Entre a literatura e a psicanálise". Então, eles são livros que foram concebidos juntos, porque talvez aí, respondendo à tua pergunta, o "entre" ele tenha representado, esse lugar entre 2 mundos, entre 2 linguagens, entre a poesia, e a psicanálise, ou entre a literatura e a psicanálise, mas também entre o mundo acadêmico e uma relação com a escrita mais livre, e aí foi preciso ter um livro de poemas para poder suportar uma tese de doutorado, ao mesmo tempo em que era uma tese super prazerosa, mas que muito também me exauriu por conta do peso dado, né, assim, a temática. Então o Entre acho que me permitiu ter um respiradouro
mais livre, e entre esses 2 lugares, entre essas 2 posições, mas ao mesmo tempo se quis que ele fosse a abertura para que se entrassem, que o leitor entrasse nesse meu primeiro momento como uma escritora É a iniciante. sua entrada também, né. É a minha entrada no campo da literatura como autora, né. E eu diria que ele é um livro muito inocente no sentido, de não ter muitas pretensões e quase nenhuma pretensão ali, mas foi muito interessante também porque ele tem uma configuração totalmente diferente dos outros. São poemas muito curtos, enquanto que nos outros há uma tendência mais de poema em prosa, mas, né, Você já tinha encontrado mais a sua voz, né. é provável. Uhum. Agora, a sua produção, ela se alterna entre acadêmica e literária. Como convivem dentro de você a escritora e a pesquisadora acadêmica aí, né? Elas se entendem, eu acredito, na medida em que, geralmente, uma não vem sem a outra, né. A pesquisadora, ela sem dúvida, ela elege inclusive os temas e os objetos de pesquisa a partir do que a poeta está interessada em estudar. Então, é muito comum para que aconteça um poema ou para que aconteça um livro, eu tenha lido alguns ou algumas, e não necessariamente poetas, né, mas tenha lido literatura. E a pesquisa que eu consigo desenvolver, ela sempre tem a literatura ou a arte de alguma linguagem artística, o cinema também me atrai bastante. Então eu diria que não é uma convivência conflituosa. Se eu penso a pesquisa acadêmica numa pesquisa que tenha também esse respiradouro, né, essa possibilidade criativa, que não seja uma pesquisa positivista e dogmática. Eu diria que o desafio maior é a convivência da pesquisadora e da escritora com a trabalhadora. Essa que a professora, né, a que vai para o consultório, a gestora que também me tornei. Então são demandas, de uma vida muito atribulada, que se cumpre horário, apertado, em que, quase não se tem tempo para não fazer nada, e isso sim tem sido mais desafiador. E esse reencontro com a criação, ele exige com que eu me afaste um pouco, ou bastante, dessas outras demandas que são de uma terceira Luciana, que acaba que se sobressai de tempos em tempos. Mas é muito legal, porque você tem uma produção bacana, né, assim mesmo para quem tem tantos compromissos, tantas atividades, né, você tem uma produção bacana. Eu vi que você publicou, né, pela Companhia de Freud, Os Tempos da Escrita na obra de Clarice Lispector. Gente, eu super recomendo esse livro, porque ele é maravilhoso, é uma pesquisa séria, radical, assim, no sentido da profundidade, né, sobre a obra da Clarice, que articula, assim, tão bem os conceitos da psicanálise com a literatura da Clarice, né, com a linguagem da Clarice, é uma coisa fabulosa. E eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre essa obra aqui para o nosso público. Que eles podem encontrar facilmente, né, aí nas livrarias e, enfim, e é um trabalho de fôlego, de muito fôlego. Bem, esse livro ele foi o resultado da minha tese de doutorado. Eu tive a oportunidade de ficar por 4 anos, afastada das minhas atividades como docente, com meu salário integralmente pago, uma bolsa de estudos, o que é fundamental para todo pesquisador que se coloca nessa posição de investigar um tema, seja de qual área for. E é um livro que, como eu falava anteriormente, né, na pergunta anterior que você fez, que me abriu também para um universo, para a literatura e para a crítica literária, e para esses outros desdobramentos inclusive na psicanálise. A Clarice Lispector ainda continua me levando para muitos lugares, né.
e o trocadilho com o entre, né, eu entrei também em muitos outros lugares a partir do acesso, que não só esse livro, mas tudo que tem se desdobrado a partir desse começo, até hoje. Estou aqui em São Luís, né, esse convite muito generoso feito por você, e agradeço ao Corpo Freudiano, a Seção São Luís, por permitir com que eu também esteja no lançamento do Lispectator, e falando também junto com outros psicanalistas que, como nós, também trazemos a literatura como um instrumento vital de transmissão, de, enfim, um lugar no mundo, e celebrando essa grande escritora mundial, né, ela é universal e toca a todos nós, seres humanos, porque tem algo de uma universalidade que toca no mais íntimo e no mais particular e sem, né, dúvida nenhuma, eh, precisa continuar sendo lida, né. E a ocasião de celebrar Clarice, naquela altura, quando o Lispectator, que foi um evento, né, que reuniu textos, que o compilado desses textos lá no Rio de Janeiro, quando àquela altura se faria 100 anos de vida e 40 de morte, porque ela morreu às vésperas do aniversário, e o compilado desses textos gerou essa obra, enfim, que foi publicada esse ano e que tem pessoas de vários cantos do Brasil E do exterior e também. do exterior também, né, então isso também me deixa muito Ela levou as orgulhosa. 7 letras, né, do Rio de Janeiro, e a gente super recomenda, né, porque Lispectator, Celebrar Clarice Lispector, é um livro que, como a gente falou, né, tem vários analistas nacionais e estrangeiros, e falando da sua experiência com a Clarice Lispector, né, porque ninguém passa ileso a essa escritora, né, Luciana? É, a travessia que a escrita e a leitura, né, a posição do leitor que se permite entrar, né, ser atravessado, acho que nos conduz a um outro lugar. E muitas das vezes, nós acabamos nos reencontrando essa comunidade de leitores afetados com uma convergência de vozes, e alguns livros eu acredito que podem continuar sendo escritos a partir desses rearranjos, né. Isso é muito bom, isso é muito saudável, muito Tem algum desejo. livro novo vindo por aí agora, esse ano ainda? Vi que você falou que estava com no prelo, alguma coisa assim? Então, tem alguns projetos, na verdade, de reedição ou de segunda em tiragem. Eh, eu vou dizer para você que tem um livro que eu tenho 2 poemas prontos e vários rascunhos há uns 4 anos, e ele tá lá, e eu não sei qual é o tempo dele, não posso dizer que vai ser para esse ano, talvez não. Né? Ele tá, mas eu tô começando que tá vindo um movimento de algo, né, acho que eu tô me preparando também para tirar um tempo de licença, para retomar algumas leituras, tem uma reaproximação com um espaço e um tempo na minha vida pessoal para eu me dedicar a algo assim. E já que você falou em movimento, podemos fazer um bate-bola rapidinho aqui? Bora. Por que você escreve? Ah, eu não sei. O que se escreve quando se escreve? A verdade. Literatura para você é Combustível combustível. Interessante, para continuar seguindo adiante. muito interessante. Que bacana isso, Luciana. Eh, Tô aqui ainda pensando, né, nessa coisa do combustível, porque de fato é uma resposta interessante, é um combustível mesmo, né, e pra cada um vai saber o que que é esse combustível, né, o que que isso vai se tornar um combustível para cada um, né. Então muito bacana para cada um que escreve, né, e também para quem lê, porque acaba também sendo a literatura também acaba sendo um combustível para quem lê. Você poderia ler um poema para gente agora? Com muito prazer. Boa. Eu eu não saberia escolher, mas eu escolhi mesmo assim, eh
É um poema do livro Porta-Voz, que foi publicado em 2021, embora ele tenha sido escrito em 2018. É um livro que ele é um grande poema em prosa, então se você lê-lo, a sequência, ele conta uma história, né, então eu estou aqui no meio da história. Entendi. E esse ele ganhou um título, chama-se Da Reta à Primeira Dobra. Desejo, sou aprendiz da tua geografia, do caminho por onde se destinam as tuas retas, setas, fios, linhas, por onde tu te bifurcas entre os meus pontos, alvos, orifícios, no circuito que tu desenhas por onde passas, se abarcas, quando o seio que morde atravessa um olho que escuta e uma orelha que vê. Desejo, os ramos do teu corpo heliófilo buscam pela exatidão, a luz que na fogueira do sempre aquece sem jamais ofuscar, douração sem cegueira, se és planta solar, motivo pelo qual a ti novamente eu pergunto: de que lado nasce o amanhã na decisão a ser feita? Juncados na vala do meu ouvido esquerdo, escuto a fricção das tuas ruidosas unhas de canivete, e uma ruga escavada entre os meus olhos franze a minha testa à direita. E por aí vai. Uau! Aí ele continua. A Analisa tá aí, hein? É o corpo que ele vai sendo mapeado nesse percurso que eu não vou conseguir resumir, mas fica aqui essa leitura. Luciana, chegamos ao final do programa. Gostaria de agradecer a sua presença aqui nesse bate-papo tão agradável, tão instigante. Muito obrigada a você, a todos que estiveram conosco, foi uma delícia. Muito obrigada e parabéns pelo Entre Letras. Obrigado. E a gente agradece, claro, a você também aí de casa, né, que nos acompanhou atentamente. O Entre Letras fica hoje por aqui, mas a gente volta com mais escritores, com mais conversas interessantes para você. Até lá!